Beleza. Então, começamos a gravar aqui agora, né? Daqui a pouco vai aparecer uma mensagem para vocês. Apareceu a mensagem aí. E para quem vai nos assistir depois aí, seja bem-vindo, né? Para programação linear do Métodos Numéricos e Engenharia ali da UFPR. Bom, enfim. A nossa primeira aula hoje, gente, é para a gente discutir um pouquinho tomada de decisão, obviamente em aspectos quantitativos, tá? A ideia agora, nessa primeira aula, é tentar fomentar em vocês aí o processo de tomada de decisão de um processo operacional, tá? Por que a gente acaba falando sempre em coisas físicas, né? Físicas entre aspas. Então, a pesquisa operacional, ela já tem esse nome operacional porque está relacionado às operações de qualquer situação da empresa, tá? Seja uma operação no setor de recursos humanos, seja uma operação na logística, seja uma operação na produção, seja uma operação no envio de dados, é uma operação, tá? Até em termos estratégicos, a gente consegue fazer diversos tipos de modelos, mas não na área de planejamento estratégico, não na área de decisão em termos de valores da empresa, missão da empresa. Então, essa discussão mais teórica da tomada de decisão, como o relacionamento das pessoas em si, essa parte ela não é contemplada na tomada de decisão em pesquisa operacional, em programação linear. Nosso objetivo é entender, então, a tomada de decisão quando nós conseguimos transformar a informação pertinente a um processo em os números, né, em números, e esses números em variáveis, e essas em variáveis em um modelo, e esse modelo numa possível solução. Então, o primeiro conceito que a gente está tentando trazer para vocês é que eu tenho que transformar um modelo, um problema real, em um modelo matemático. Então, eu vou colocar aqui o primeiro slidezinho para vocês, que é o slide do professor Mayerly, tá? O professor Mayerly, amigão, cara, um ícone da pesquisa operacional no Brasil, da UFPE, da UFSC, né, de Santa Catarina, ali em Floripa, na Engenharia de Produção Floripa, e é um dos caras mais geniais que eu já conheci na minha vida, o professor Sérgio Mayerly, né, além de ser uma pessoa fenomenal, assim, excelente. Então, esse aqui é o material dele, tá, que ele me cedeu, e eu vou mostrar um pouquinho aqui como é que ele tratava isso. Então, a matéria de programação linear, ela entra até isso aí que eu acabei de circular, tá? Então, um pouquinho de histórico, nós vamos falar isso hoje, a introdução e o histórico, é o que nós estamos fazendo, os objetivos. Aí, hoje a gente até vai falar um pouquinho de restrições e modelos, porém nós não vamos botar a mão na massa hoje, efetivamente, tá? Nós vamos só mostrar como é que são essas restrições desses modelos. Deixa eu colocar aqui. Alguém fez alguma pergunta? Ah, não. Não está mostrando a tela ainda? Ah, boa. Não adianta nada. Agora tá? Não, agora não tá. Pra mim antes estava. Então vamos voltar lá. Agora foi. Uhum. Ah, beleza. Então vamos voltar agora. Agora tá. Então tá bom. Então essa aqui, ó, que é o material do professor Sérgio Mayerly, beleza? Boa. É isso aí. Vai me avisando, tá? Gente, é normal. Não esquece que tá gravando aí. É uma aula, sala de aula normal, tá? Enfim, então a gente vai fazer até aqui, ó. Até aqui, nessa disciplina, até aqui, tá? A parte de não linear no métodos numéricos é visto lá nas disciplinas que o Mattioli e o Ademir, os professores Mattioli e o professor Ademir ministram, tá? Geralmente em conjunto com o PPGM lá, que é o pós-graduação em matemática. Aí vem os convidados, lá vem o Lucas e tal, pessoal, gente boa para fazer. Otimização multivariada, geralmente, isso aqui está mais relacionado a conteúdos que o professor Volmir dá,
teoria de jogos, lógica fuzzy, o Volmir dá umas matérias assim. Otimização sem restrições acaba sendo outros tipos de modelos que esse ano, se tudo correr bem, no terceiro trimestre, eu e o professor Gustavo vamos ofertar uma disciplina chamada Aplicações de PO, e aí a gente quer colocar coisas que não estão contempladas aí nas disciplinas. Programação inteira binária e mista é minha disciplina no segundo trimestre, né, algoritmos, modelos, e programação dinâmica, determinística e estocástica vai ter no terceiro trimestre lá, não sei se uma matéria só disso ou aplicações de PO, que eu vou dividir com o Gustavo, tá? Então, a nossa parte aqui fica só isso aqui, tá? Então, aqui no programa dele aqui, a gente entraria com a parte 1, 2 e 3, tá? Então, a parte 1 é histórico, definições, abordagens, princípios e modelos. Então, eu vou usar aqui um pouquinho, tá? Então, eu vou falar um pouquinho aqui desse slide e depois eu vou para outro slide, tá? Como tudo que acontece, ou praticamente tudo que acontece, muitos conhecimentos, eles são desenvolvidos, ou muita tecnologia é desenvolvida em momentos de crise, né? Geralmente essas crises são as guerras, né? Agora nós estamos passando um momento de crise no mundo, que é a pandemia, e isso gerou uma série de técnicas de desenvolvimento de vacina, de remédio, medicação, testagem, que aceleraram bastante isso, né? Então, obviamente que daqui uns 3, 4, 5 anos a gente vai ver o que se consolidou como técnica desenvolvida e o que não. Mas o estímulo a esse desenvolvimento sempre é um momento de crise, né? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que vocês pensem aqui. Se a empresa tem dinheiro sobrando, tem cliente sobrando, tem recurso sobrando, aparecem os problemas, tem equipe sobrando, tudo está tranquilo, tudo dá para resolver. Mesmo assim, ainda tem uma margem de lucro ou um resultado de serviço super bom. Não faz nem sentido a gente ficar pensando em otimização, né? Tá tudo funcionando, tá tudo dando certo, tá tudo dando lucro, tá tudo atingindo o objetivo. Então a gente sempre acaba tendo esse estímulo ao desenvolvimento de soluções quando o cobertor é curto, né? Quando eu tenho um problema de recursos escassos, né? E na guerra foi o que mais teve recurso escasso na história. Eu já vou entrar nessa história da guerra aí, porque foi baseado na Segunda Guerra Mundial, onde que percebeu-se a complexidade da modelagem matemática para grandes problemas, tá? E se criou esse conceito multidisciplinar que nós vemos nessa disciplina aqui, tá? Então, eu vou passar para outro slide agora para fazer uma provocação aí com vocês. Esse slide não está abrindo. Aqui, era aqui. Eu vou fechar e vou abrir de novo esse slide aqui, tá, gente? Que isso aqui é se ele fechar, né? Cadê? Não é esse aqui que eu quero. Não tá nem fechando. Mas vamos ver o que aconteceu aí, gente. Estão me mandando mensagem? Não. Então eu vou fazer o negócio aqui sem o recurso visual mesmo. Depois eu tento abrir de novo ali. Aqui acho que todos nós aqui que estamos nessa sala hoje, em algum momento nesses últimos 5 anos nós trocamos de celular, certo? Então,
mesmo que a gente não precisava, né? Eu, por exemplo, hoje eu tenho um celular, antes eu tinha um iPhone 5, agora eu vim para Samsung lá, e, putz, meu iPhone 5 foi guerreiro, durou pra caramba, né? Aí troquei para um Samsung Note, porque tinha canetinha, que eu precisava escrever, assinar as coisas no celular, às vezes que eu não tinha e tal, que eu não tava com acesso ao computador. E o celular tá bonzão. Mas cada vez que eu vejo aí um Note 10, Note 20, que tem a caneta mais não sei o que, com a tela não sei o que, com a fotografia, você já começa a se coçar, né? Então tem que se controlar bastante pra gente não ficar trocando produto, porque a gente acaba sendo cada vez mais exigente, né? Nesse produto. O que acontece isso? Então, essa exigência que nós temos por produtos, vou colocar aqui, produtos novos, produtos cada vez melhores, ele gera uma consequência que a gente acaba não percebendo, que para que eu troque de celular a cada 2 anos, 3 anos, não que eu faça isso, né? Não faço isso, mas tem muita gente que faz. Carro, por exemplo, tem gente que a cada 3 anos, quando acaba ali a, a, a garantia de fábrica, a pessoa já troca o carro, né? Tem muita gente que usa essa política. Né? Eu tenho uma consequência, né? Quantos de nós não ouvimos falar aí que os nossos pais, nossos avós, tinha lá aquela variante, o Fusquinha 68, que ficou com ele por 30 anos, ele nunca trocou o Fusquinha, ou a Kombi, ou a variante, ou a Belina, né? O Belinão, que todo mundo ia atrás, lá no Chiqueirinho lá atrás. E a gente acabou criando um costume, se é bom ou se é ruim, aí cada um decide, de querer sempre algo melhor, algo mais novo, algo mais moderno, algo mais avançado. Enfim, isso gera necessidades. Necessidade de matéria-prima para produzir. Aí, necessidades de sequenciamento de produção. Então, se a gente começar a pensar em pegar um produto qualquer aqui, um produto simples, tá? Leite. O leite antes era só o pacote, né? Pacote de leite A ou C. Então era o pacote e você tinha que ir lá na geladeira pegar e consumir no mesmo dia e não podia ficar muito tempo fora da geladeira. Não sei se vocês já pegaram essa época, mas eu ainda peguei. Eu já tenho 40 anos, eu peguei essa época que o leite era de pacote. Aí daqui a pouco apareceu o longa-vida, a garrafinha de plástico lacrada para não estragar tão fácil, então já melhorou. Aí apareceu a embalagem que foi é, desenvolvida por uma empresa chamada SIG e que foi passada para a Tetra Pak, que a gente conhece aqui como embalagem de Tetra Pak, né? Mas a SIG e a Tetra Pak são concorrentes. E aí agora a gente já compra caixa de leite, fica 6 meses em casa, 3 meses em casa. Você já tem outros tipos de derivados de uso desse leite, todinho, Nescauzinho, sei lá o que mais, pequenininho, maior, grande. Tudo isso vai precisar de não só o insumo do produto, não só o leite ou o chocolate ou o conservante, mas vai precisar também da embalagem, da tampa, do plástico, vai precisar na linha de produção. Eu tenho que chegar uma hora eu estou fazendo uma embalagem de leite normal de 1 litro. Daqui a pouco vai passar para litro semi-desnatado. Eu tenho que trocar a minha embalagem. Eu tenho que mudar o meu produto. Nesse meio tempo, eu tenho que limpar o recipiente que faz a mistura do leite lá nos seus conservantes ou faz algum processo do leite normal para o semi-desnatado e para o desnatado. Então, eu tenho um processo que nós chamamos de setup de produção. A não ser que eu tenha uma linha de produção exclusiva para um leite, exclusiva para outro, exclusiva para outro. Puxa, mas daí começa a aparecer dificuldades do tipo, a quantidade que eu vendo de leite integral em relação ao desnatado, estou chutando aqui, tá? Sei lá, é 10 para 1. De cada 10 que eu vendo integral, 1 é desnatado. E eu vou manter uma linha com toda a estrutura, com todo o maquinário para o desnatado também? Então eu vou ter uma produtividade dessa linha de produção ociosa, enquanto a outra tem que trabalhar lá 24 horas para dar conta. Vale a pena?
Então vamos fazer uma linha que seja multiproduto. Mas na hora de trocar eu não posso misturar. Eu não sei se vocês lembram, alguns anos atrás, teve um suco aí que teve uma fama ruim, né? Que acabou intoxicando uma região aí do Brasil, porque tinha água sanitária, basicamente, né? Hipoclorito no suco. E aí muita gente tomou, passou mal, porque tinha um excesso de hipoclorito no negócio. E só ocorreu isso porque era uma demanda tão grande, e aí eu tinha um sequenciamento de produção do suco, parecido com o do leite, e na hora de trocar o sabor, existe um processo de higienização dessa linha que eu preciso limpar os resíduos do suco anterior, garantir que a linha vai estar limpinha para colocar um novo suco. Assim como eu tenho uma linha onde eu tenho uma quantidade de leite integral que eu tenho que limpar para colocar o desnatado ou semi-desnatado. Nessa limpeza existe um processo químico que eu não entendo, que eu não domino, mas que se eu tivesse uma parceria com uma empresa dessa, eu ia chegar para o engenheiro químico e ia pedir para ele me explicar. E esse processo de limpeza era o setup que nós chamamos entre as produções. O setup da máquina, preparação da máquina para eu trocar o produto. Opa, já começou a ficar mais complexo, né? O que acontece se eu não fizer o setup corretamente? O que aconteceu lá no caso do suco? Vamos supor aqui, também estou chutando, tá? Que tinha que fazer 10 etapas. Dentro dessas 10 etapas, seria a primeira lá, passar água, depois passar o hipoclorito numa certa concentração, aí passar água numa certa velocidade, aí passar o hipoclorito numa outra concentração, e assim por diante, 10 etapas. Estou chutando, tá? Pelo tempo que eu precisava fazer, eu precisava entregar esse produto até certa hora de certo dia, eu fui lá e decidi na minha linha de produção, porque eu tinha que atingir a meta, eu decidi fazer metade desse setup, ou 2/3 desse setup. Então, das 10 etapas, eu fiz 6. O que acabou acontecendo? Nesse caso do suco, ficou um resíduo de hipoclorito no recipiente que fazia parte da linha de produção. E aí, os primeiros sucos que foram envasados, eles estavam contaminados. Tá? Tanto que foi um lote, o primeiro lote, ou o segundo lote lá que deu a contaminação, e os outros em diante do mesmo sabor não teve contaminação. Por quê? O próprio suco, entre aspas, lavou o resíduo de hipoclorito. Mas por que isso aconteceu? Que é o que importa aqui na nossa tomada de decisão. Veja, eu tenho um setup que eu tenho que respeitar. Eu tenho uma demanda que eu tenho que respeitar num certo dia, num certo horário. Eu tenho uma linha de produção que é multiprodutos. Então, eu tenho que decidir quando produzir, que horas que eu vou fazer esse setup, essa troca de produto, quando que eu vou envasar, se eu posso ou não ter estoque intermediário nesses processos. Depois, que horas que eu vou envasar, que horas que eu vou levar para o estoque ou colocar na distribuição do veículo. Tudo isso porque antes eu tinha, 2 sucos, de uva e de maracujá. Agora tem de uva, de maracujá, de abacaxi, de banana, de manga, de goiaba e suco de grande, de 1 litro, de 3 litros, de 600, suquinho nenezinho. Então eu tenho um conjunto de embalagens, um conjunto de variações de mix, que na hora de eu planejar a produção disso, a complexidade aumenta absurdamente. E aí entra outros aspectos da vida moderna na tomada de decisão, que é o que eu já tenho que eu posso reaproveitar? No caso do suco, muito pouco. Mas no caso do celular? Poxa, será que não tem componentes desse aparelho que eu já tinha em estoque que vão fazer parte dos componentes do próximo celular a ser produzido na linha de produção? Então, existem outros tipos. Será que eu tenho uma logística reversa desse celular ou da embalagem de leite vazia, ou embalagem de suco vazia, que vai ter uma logística reversa para eu trabalhar esse produto e fazer lá os processos de reutilização, reciclagem, remanufaturamento? Será que eu tenho isso na minha... Então, a tomada de decisão hoje, ela é muito mais complexa do que vinha acontecendo, porque as pessoas são mais exigentes com o produto,
eu tenho muito mais variação de produtos, variações de embalagem. Nós estamos num ponto em que está muito mais próximo de nós termos produtos individualizados para todo mundo, sob demanda para todo mundo, do que um produto único que serve para todo mundo. Então, hoje nós já estamos muito mais próximo da customização do que da generalização. Nós já saímos da generalização. E isso gera essa consequência. Gera a consequência de tomar decisão na hora certa. Quando comprar, quanto repor, quem são meus concorrentes, o que o concorrente está fazendo. Empresas pequenas, agora na pandemia a gente viu que uma série de empresas pequenininhas quebraram ou fecharam. Por quê? Porque não tem lastro. Não conseguem sobreviver, porque o processo dela é muito enxuto. A tomada de decisão dela é, se ele comprou estoque, muito estoque, um pouquinho antes de fechar tudo, uma grande probabilidade dele não conseguir ter sobrevivido nessa pandemia, porque ele vai ter que pagar essa conta sem conseguir vender. Então, esse tipo de situação é a concorrência de um cara grande com um pequeno. Né? Você tinha antes, a cada bairro, eu dou o exemplo de material de construção, mas hoje, para mudar, eu vou dar um exemplo de farmácia. Você tinha exemplos de um farmacêutico se formou e tinha na família ali mais um farmacêutico juntaram e fizeram uma farmacinha no bairro. Hoje, a farmácia de bairro é muito difícil. Tem ainda, existe, mas é muito difícil. Ou ela está participando, ela ganhou uma bandeira, ou é uma filial de uma grande rede de farmácia, porque ela sozinha não consegue mais concorrer. Porque você tem custos envolvidos no processo operacional, custo de compra, custo de estocagem, custo de venda, de reposição, de embalagem para vender, que é muito mais oneroso quando você está sozinho. Quando você está numa rede, você consegue comprar e distribuir muito melhor. Né? Os conceitos de logística que estão entrando na operação financeira diretamente, já entravam antes, né? Agora está evidente, né? Todo mundo fala que é muito melhor ter um centro de distribuição, mas por quê? Quando? Então, esse tipo de tomada de decisão é que a gente faz aqui, tá? Esse tipo de tomada de decisão. E aí, qual que é a história lá? Vamos ver se eu consigo passar aqui agora. Por algum motivo ele travou, não sei. Da Segunda Guerra. A Segunda Guerra, vamos colocar aqui, a Segunda Guerra ela foi o grande marco aí para a pesquisa operacional. Isso significa, gente, que a Segunda Guerra, que aconteceu ali de 39, 38, 39 até 44, não nos dá 100 anos. Não nos dá 100 anos de pesquisa operacional. E hoje em dia todo mundo fala em otimização, blá, 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 inteligência artificial e tal. E pesquisa operacional é isso, engloba tudo isso. Mas o que aconteceu? De uma maneira muito curta, vou explicar para vocês. Na Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, teve lá a guerra na Europa, os Estados Unidos em algum momento decidiu entrar na guerra e foi lá, vamos para a Europa, vamos lá matar todo mundo, resolver o problema, e fez de uma maneira totalmente desorganizada em relação à otimização, tá? Então gastou bastante recurso, ficou caro, não é barato, agora já não é barato, você imagina lá, em 1914, ficar indo navio da Europa para a América, levando pessoas, né, soldados, equipamentos, intendência, comida, medicamentos, comunicações. É caro fazer isso. Então, foi lá, beleza, acabou a Primeira Guerra, mas os Estados Unidos gastou muito dinheiro. Nesse gastou muito dinheiro, a coisa ficou sem recurso aí para poder tocar o país. Né? Tanto que em 1918 acabou a guerra e a coisa foi tão difícil que nós tivemos nesse período entre guerras o que na história é conhecido como a Grande Depressão. Né? Porque o problema ficou muito mais difícil, porque agora já eram distâncias continentais que eu tinha que percorrer. E isso culminou lá em 29 com a quebra da Bolsa de Nova York.
Se vocês forem perguntar para um cara de história, ele vai trazer todos os aspectos políticos e das grandes figuras da história, por que aconteceu a Grande Depressão e a quebra da Bolsa de Nova York de 29. Se você for perguntar para um sociólogo, ele vai te dar todas as situações sociais que aconteceram na Europa. Não. Se você for perguntar para um economista, ele vai te dar todo. Mas o fato é muito simples. Depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos gastou o que tinha e o que não tinha, ficou sem fundo e a coisa ficou sem investimento. Acabou a grana. Então, se o país não conseguir investir, abrir crédito para construir indústria, construir hospital, construir estrada, construir ferrovia, não tinha crédito para as pessoas investirem, obviamente que entrou em crise. Nós aqui no Brasil, graças a Deus, nunca passamos isso, né? Nossa, que sempre está ok, né? Então, se nós não temos crédito para poder investir, o dinheiro começa a não circular, não circulando, combinou na crise. Até recomendo, tem um filme de um cavalo, de corrida de cavalo, que passa bem esse momento, que era o dono do cavalo, eu não lembro o nome, mas é com o mesmo ator que fez o primeiro Homem-Aranha, era o Jockey. Se alguém lembrar, bota aí no chat aí para eu lembrar. Que passa bem esse momento, né, que as pessoas estavam sem grana para nada. E aí o que o filme tenta passar é que as próprias corridas de cavalo, elas estimulavam, as pessoas ficavam mais felizes e começaram a produzir por causa, diz o filme, obviamente, por causa desse cavalo específico, né? E é muito legal, recomendo bastante que vocês vejam, além do filme ser legal, a parte histórica ali influencia no mundo inteiro. Mas o que aconteceu? Logo depois dessa Grande Depressão, as pessoas começaram a pensar, vamos se reorganizar, vamos começar a gastar melhor, vamos tentar produzir melhor, vamos tentar fazer as coisas melhor. Seabiscuit, obrigado, Mariana, isso mesmo. Esse filme é sensacional nesse sentido, tá? E aí, beleza, 1929, 30, 31, 32, a guerra foi em 38, a Segunda Guerra. Quando chegou lá por 34, 33, 34, começou a surgir os rumores, vai entrar em guerra de novo. Tá lá o doidão do Hitler lá querendo, acho que ele vai pisar na jaca e vai fazer caca de novo. O que nós vamos fazer? Bom, se a gente entrar na guerra de novo, desse jeito, dessa forma, louco, nós vamos quebrar de novo e aí nosso país não tem como recuperar. Então, vamos nos preparar. E aí entra a parte que começou a ter o envolvimento de cientistas americanos, tá? O que eles fizeram? Chegaram para um cara chamado George Dantzig. Teoricamente, esse cara tinha acabado de fazer o mestrado ali, não sei se estava fazendo doutorado, mestrado, e ele falava na dissertação dele, na tese dele lá, que ele resolvia o problema de logística com um custo muito menor, porque ele tinha essa transformação matemática para melhorar os custos aí, para diminuir os custos. Aí, o que é hoje o Pentágono, na época o Ministério da Defesa, chegou para ele e falou assim, o seu Dantzig, você não quer vir trabalhar aqui para a gente aqui? A gente talvez entre em guerra aí e o nosso problema aqui é logística. Nós temos que levar um monte de navio, tem um monte de porto aqui nos Estados Unidos, assim como aqui lá também, tem um quartel que é de intendência, um quartel que é de infantaria, outro quartel que é de saúde, e assim por diante. E lá na Europa tinha o porto em Portugal, na Espanha, na Alemanha, na Inglaterra, na Itália. Tá, e para onde que a gente tem que levar isso de acordo com as demandas que vão acontecendo? Então, esse basicamente era o problema. E ele falou: legal, posso ajudar, mas eu preciso de 2 estatísticos, 2 matemáticos, 2 engenheiros civis, 2 engenheiros elétricos, 2 engenheiros de telecomunicações, 2 enfermeiros, 2 médicos. E criou uma equipe de quase 30 pessoas extremamente multidisciplinar. Então, o conceito obviamente, dessa equipe multidisciplinar começou a ser uma relação entre Inglaterra e Estados Unidos de uma maneira que eu conseguisse, ao abordar um problema, ter o conhecimento técnico das outras áreas. Para que eu possa transformar esse problema
matemática, em um modelo matemático, e eu preciso compreender qual é a lógica disso, tá? E aí, o Dantzig, nesse meio tempo, conseguiu estruturar e fazer um conjunto de ações muito melhor, porque ele tinha esse conhecimento das várias áreas vinculados ao conhecimento matemático dele. E nessa história foi que ele desenvolveu o que nós usamos até hoje, que é o algoritmo chamado Simplex. Aqui acho que não tem ainda, deixa eu ver se tem aqui na... Ainda não. Mas a gente vai ver daqui a pouco o modelo Simplex. E o Simplex nada mais era, ou nada mais é, do que um método numérico que, dado um problema sob certas condições, onde eu tenho equações e inequações lineares, eu consigo encontrar o melhor conjunto solução, ou seja, o valor de cada uma dessas variáveis, de maneira que eu consiga satisfazer todas as restrições e maximizar ou minimizar um objetivo. Minimizar custo, maximizar lucro, minimizar perdas, maximizar preferências. Então, foi isso que ele desenvolveu, o Simplex. E a partir daí, o Simplex começou a ser bastante divulgado aí para tudo que é universidade, tá? Tanto que começou a se chamar de pesquisa operacional como uma vantagem competitiva entre as empresas. Quem tinha isso, olha que incrível, né? Em 1950, nós estamos falando, tinha uma vantagem competitiva no mercado. Mas, entretanto, contudo, todavia, né, que computador que nós tínhamos nessa época? Qual era o poder computacional que nós tínhamos? É muito pequeno, né, gente? Tinha aqueles computadores que eram o tamanho de uma sala, talvez da IBM lá, os primeiros computadores ainda, então pouca gente usava porque não tinha muito computador, né? Os que tinham eram muito grandes, né? Então eles tinham uma certa dificuldade de transformar, de fazer essa transferência universitária, pesquisa, para a área comercial. Né? Tanto que nessa época surgiram aí os primeiros grupos ou os primeiros institutos relacionados à pesquisa operacional e que são existentes até hoje, tá? A ORSA, TIMSS, a Operations Research Management Science, que é uma área até hoje de vinculação e tal, e atualmente a gente tem a IFORS, que é a Federação Internacional de Pesquisa, da Sociedade de Pesquisa Operacional. Os congressos da IFORS acontecem a cada 2 anos, se não me engano. A camada mais externa que nós temos de pesquisa e de conhecimento é apresentado nessa IFORS. Todos os caras famosos que a gente for falando aqui durante o mestrado de vocês, praticamente todos eles são vivos e vão para a IFORS, tá? É muito legal. O ALAI, a Sobrapo aqui no Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Pesquisa Operacional, e congressos aos montes, né? Só que isso veio por quê? Porque na década de 60 eu comecei a melhorar a disponibilização de computadores. Aonde que surgiu um grande diferencial? No final da década de 60, na verdade em 71, que é o início da década de 70, quando um cara chamado Steve Jobs falou assim, eu quero que cada computador fique na mão de cada pessoa. Enquanto o Steve Jobs lá pensava em não, as pessoas têm que ter na sua casa para fazer o controle dos gastos da compra, o seu computador, para armazenar as informações do seu salário, blá, 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 blá. A área científica falou, poxa, agora eu tenho um computador na minha mesa, que eu tinha lá numa sala, que eu tinha que pegar autorização, que eu tinha que programar em cartão ainda, e que é difícil de usar, agora eu tenho uma possibilidade de começar a fazer esses modelos matemáticos muito mais fácil, né? Um feedback muito mais fácil.
E aí começou a ter esse ano, dos anos 60 até o final dos anos 70, até metade dos anos 80, mais ou menos, em 85, quando o Coxa foi campeão brasileiro, aqui o primeiro paranaense campeão brasileiro, né? Coxa. Talvez os atleticanos vão berrar aí, né? Mas até essa época aí, teve muito desenvolvimento de modelos matemáticos exatos, que é o que a gente vai ver na nossa disciplina. Por quê? Pensando que ele surgiu lá da guerra, viabilizou um sistema computacional, um algoritmo, um método numérico chamado simplex, que eu poderia agora, no final dos anos 60, no década de 60, transformar ele num programa onde eu podia padronizar a forma de resolver um certo problema, como o problema do transporte, por exemplo, da onde para onde, quanto que eu vou levar, quem vai levar para quem e quanto que vai ser essa transação, essa transferência de produtos. E eu tinha uma padronização de resposta, generalização, porque o meu problema de transporte é igual ao do outro, que é igual ao do outro, só muda valores, só muda distâncias, que são os que nós chamamos de parâmetros. Uma vez que mudou os parâmetros, o meu modelo matemático serve para todo mundo. Até por isso que chama-se modelo, porque ele é um modelo, é um padrão, né? E até os anos 80 funcionou bem, só que ele começou de novo aí, claro que a computação ela evoluiu até um certo ponto, e muito modelo matemático nessa época era muito restrito à capacidade de computação que nós tínhamos. Tanto é que no meio dos anos 70, nos anos 60 tinha um pouquinho, mas no meio dos anos 70 até os anos quase 2000, 90 e poucos, 96, 97, desenvolveu-se um monte de que nós chamamos de heurísticas ou meta-heurísticas. Colônia de formigas, vamos ver se tem aqui no histórico dele aqui. Ainda não, eu quero entrar depois. Colônia de formigas, nuvem de partículas, redes neurais artificiais, algoritmo genético, uma série de algoritmos de lógicas que não eram exatas. Então, aí agora entra um problema de processamento computacional, que a gente vai falar ao longo da nossa disciplina, e entender por que o modelo exato e o que significa ser um modelo exato, ele demanda mais capacidade computacional do que um modelo heurístico ou meta-heurístico, né? Só para a gente fazer um rápido aqui, o modelo heurístico é um algoritmo, é uma lógica, é uma receita de bolo para resolver um problema específico. Um modelo meta-heurístico é um método heurístico, é uma receita de bolo que eu consigo fazer adaptações para resolver diversos problemas. Tem diversas definições de algoritmos heurísticos ou meta-heurísticos, e essa é o que eu mais gosto, tá? Um fala que um é paramétrico, outro não é paramétrico. Eu não gosto muito dessas definições, essas tentativas de definições da ciência da computação em heurístico e meta-heurístico. Eu prefiro heurística é um algoritmo para resolver um problema. A meta-heurística é um algoritmo para resolver problemas que se encaixem naquela lógica. Tá? E aí tudo isso surgiu, né? Curiosamente, uma das primeiras meta-heurísticas a serem criadas foi as redes neurais artificiais, que era a tentativa, justamente porque o computador evoluiu, de fazer, bom, se eu posso pensar e o computador é alguma coisa que processa informação, por que eu não posso fazer o computador pensar? E aí que surgiu as primeiras redes neurais lá com McCulloch-Pitts e assim a primeira rede chamada Perceptron, né, que eu acho fenomenal esse nome, Perceptron, pô, futurista pra caramba, né? Alguém que tiver um cachorrinho aí quiser dar um nome, dá um nome de Perceptron. O Perceptron é um nome super legal, né? Até hoje, nós usamos uma rede neural e quem está usando o Python ou o R e fala assim, não, eu estou usando redes neurais para fazer aqui uma previsão ou uma classificação, saiba que você usa uma técnica que foi feita nos anos 60 chamada Multi-Layer Perceptron. Não, redes neurais é moderna, professor. Eu vi no LinkedIn. No LinkedIn o cara falou que isso aí é machine learner, que isso aí começa agora. Pois é, com uma técnica de 1960.
Uia, sério mesmo, professor? Sério mesmo. Sério mesmo. Lá nos anos 70. Aí teve uma parada, obviamente, porque tinha limitação computacional para a gente resolver problemas grandes, né? Problemas de, por exemplo, identificação de bons pagadores em banco, em operações de crédito, ou identificação de uma doença baseado nas características dos sintomas que a pessoa tem. Hoje em dia o pessoal fala assim, não, porque hoje isso é moderno, né? Moderno. O médico vai ser substituído pelo computador porque isso é uma coisa moderna, dos anos 2020. Mentira, gente. Nos anos 60, 70 já tinha isso. A minha orientadora defendeu em 94 o doutorado dela, fazendo diagnóstico médico com 98% de precisão. 94, 92 ou 94. Tá? Então, meus nobres, não acreditem em tudo aquilo que vocês veem, não, tá? Já é uma coisa muito antiga, muito velha. Mas o que aconteceu? Essas heurísticas e meteorísticas ganharam espaço porque o esforço computacional que eu tinha era muito menor do que o simplex do Danzig feito lá na época da Segunda Guerra. Qual que era a diferença? Essa heurística não tinha garantia de otimalidade. Otimalidade agora é um conceito. Se alguém fala isso na empresa de vocês, parem de falar. Vocês falam, parem de falar, e se alguém fala, vai lá e não deixa. Vou até voltar aqui para aparecer aqui, ó. Não deixa a pessoa falar. Vai lá e puxa a orelha do cara. Otimização é um conceito matemático, computacional e matemático. Significa eu encontrar a solução ótima para um dado problema. Solução ótima é a melhor solução possível para aquele problema. Não existe solução melhor do que a ótima. Ah, professor, mas tem a solução ótima, mas lá na minha empresa tem um cara lá que ele não faz solução ótima, ele faz a solução maravilhosa. Não, 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 não. Esquece isso. Não é solução maravilhosa. Isso não é um adjetivo, tá? Não é, que solução boa. Não. A solução ótima é a melhor solução numérica para aquele problema dado com aquelas condições. Então, isso é um conceito matemático que nós vamos, durante as nossas próximas 11 aulas, ficar o tempo inteiro buscando a solução ótima. Basicamente é isso. Mas, então, quando o cara fala assim, não, porque lá na minha empresa, lá na firma, eu tô fazendo otimização lá. Já comecei limpando todas as mesas. Fiz 5S. Aí você fica pensando assim comigo, né? Cara, que otimização que ele está fazendo? Além de mais, é porco, né? Porque sério mesmo que você tem que implantar o 5S para manter sua mesa limpa? Ah, você é porco assim lá na casa do chapéu, né? Oh, pelo amor de Deus. Então, o termo, obviamente, foi popularizado e não, lá toda semana a gente conversa e cada um faz um curso. Nós estamos fazendo otimização de pessoas. Para com isso, pelo amor de Deus. Chega a dar um reverbério aqui no estômago quando eu escuto isso. Não, gente. Otimização é um conceito matemático. É a busca da melhor solução possível para um problema. Quando nós implementamos essa busca dessa solução, esse algoritmo que vai entrar nesse algoritmo as informações do problema, o teu modelo, ele vai rodar, vai buscar soluções. O que são soluções? São decisões, e aí vem a tomada de decisão, são decisões que você vai ter de maneira a satisfazer tudo aquilo que precisa ser satisfeito. Um caminhão, por exemplo, não pode carregar 500 mil toneladas. Um caminhão tem, uma carreta, capacidade máxima é 24 toneladas. Então, eu não posso deixar um caminhão carregar mais do que 24 toneladas. Eu tenho... essa é uma restrição. Eu tenho um orçamento no meu bolso aqui de 100 mil reais. Eu quero investir 100 mil reais. Quem me dera, né? 100 mil reais, vou fazer um bom estrago agora, né? Na pandemia, ainda mais, né? Mas eu tenho 100 mil reais. Eu não posso comprar um negócio de 150. Professor, mas aí eu tenho um crédito. Bom, então peraí. Então você tem 100 mil reais em dinheiro, mais 50 mil reais em crédito. Você consegue modelar isso. Então, as condições que eu vou modelar e a solução nada mais é do que decisões que eu vou ter que satisfaçam as restrições e que resolvam lá, me busquem maximizar o meu retorno de alguma forma ou minimizar o meu custo de alguma forma.
Tá? A heurística e a meta-heurística, ela não tem garantia, agora sim, computacional ou matemática, em operações lá matemáticas, ela não tem garantia que vai te resultar a solução ótima. Então aí agora entra um conceito de otimização que é, eu tenho um conjunto de soluções, diversas soluções, onde que umas soluções são melhores, outras piores, melhores. Então eu tenho uma curva de soluções. Já que uma solução, que são as decisões que eu vou fazer, vai se refletir num número, que é um lucro, que é um custo, que é um carregamento, que é uma ocupação, que é sei lá o que a gente vai medir. Então, se eu tenho um valor como resposta, eu consigo desenhar um gráfico. Baseado no material, eu consigo desenhar um gráfico. Lá, se eu quero minimizar, por exemplo, o meu gráfico, a menor valor aqui embaixo é o meu mínimo valor possível. Isso é o meu ótimo. Isso a gente aprende lá em cálculo 1, quando a gente está desenhando máximos e mínimos de funções. É exatamente a mesma coisa. Tá? Então, o que a heurística e a meta-heurística não tem? A garantia de achar esse valor. O que o simplex tem? A garantia de achar esse valor. Se existir. A gente vai ver quais condições que existem ou não. Entretanto, para que a heurística, muitas vezes, eu tenho aqui um valor e eu tenho uma solução. Eu estou minimizando. Um pouquinho pior. Sei lá, eu tinha que chegar em 102, que eu estou querendo minimizar, eu estou chegando em 108. Puxa, mas 108 já é uma solução legal. A minha solução atual aqui, que eu faço na mão aqui, que o seu Zé aqui toma todo dia, ela chega lá em 130. Pô, 130 para 108 já é um ganho. Só que eu processo isso em 3 segundos. Pô, vale a pena. E quanto que tá se eu for lá pelo ótimo para chegar nesse 102? Poxa, eu tenho que processar em 3 horas. Então, 3 segundos para chegar em 108 ou 3 horas para chegar em 102, bom, se eu tiver as 3 horas, obviamente eu vou chegar no 102. Agora, se eu não tiver as 3 horas, tá bom, eu abro mão aí de 6 para melhorar de 130 para 108. Então, nos anos 80, quando o computador começou a ficar limitado pela sua capacidade computacional, muita gente começou a desenvolver até meados dos anos 90, até o Brasil ser tetra, ali vai, né, até 94. Muita gente começou a desenvolver heurísticas e meta-heurísticas. Foi aí que surgiram um monte. Colônia de formigas, Cudorigo, lá um italiano, surgiu nessa época, nuvem de partículas, as próprias redes neurais foram revisitadas ali muitas vezes ali, surgiu um conjunto de séries de redes neurais muito melhores, algoritmo genético, foi feito um monte de avanços em termos de como fazer esses algoritmos genéticos, enfim. Beleza. Só que o que acontece? Nessa época de 95, 96, até agora, pouco tempo atrás, surgiram os processadores da Intel aí, i3, i5 e i7. E aí a coisa começou a ferver para os lados de quem fazia heurísticas. Por quê? Bom, hoje não, até 2 anos atrás, você processar num i3 ou você processar num i7, um i3 com 4 GB, um computador, ou um computador com processador i7 com 32 GB, já vai te dar uma diferença absurda. Então, aquilo que eu processava aqui em, sei lá, 2 horas, talvez aqui com o meu computador, dependendo, obviamente, das configurações, eu vou processar em, sei lá, 20 minutos, 30 minutos. Pô, já tem uma redução só de eu pegar um computador melhor. Então, aqueles problemas matemáticos que passaram, que não eram resolvidos porque eram difíceis de resolver nos anos 80, nos anos 90, que usavam heurísticas, agora e até 2 anos atrás, voltaram a ser foco do meio acadêmico, que é o que nós estamos. Voltou a ter essa oportunidade de processar ou de tentar processar a solução ótima. Então começou a ter, nesses últimos 10 anos, muito investimento de pesquisas de programação linear em função das técnicas para melhorar a busca da solução ótima, a busca dessa melhor solução possível. Tá? Técnicas de relaxação, os próprios softwares, como o Gurobi, por exemplo, já admitem uma série de artifícios computacionais para acelerar essa convergência. Então, se investiu muito nisso.
O que eu quero dizer com isso é que isso que nós estamos fazendo nessa disciplina, o que era muito importante nos anos 60, aí passou a ser pouco importante nos anos 80, anos 90, passou a ser importante de novo. E agora, meus nobres colegas, nós temos computação na nuvem. Hoje, eu tenho esse meu computador que eu estou aqui, é um i5 de 16 GB. Pô, roda coisa pra caramba. Mas, por exemplo, eu tenho uma tese de doutorado que foi defendida aí um ano atrás, 2 anos atrás, que o menor modelo tinha 1.500.000 variáveis, quase 3 milhões de restrições. Só para ler o arquivo do modelo matemático, um computador de 8 GB ele não conseguia nem ler, não conseguia carregar o modelo inteiro no Gurobi, por exemplo. Então, é disso que nós estamos falando. Aqui a gente vai começar com 2 variáveis, 4 variáveis, 10 variáveis, 20 variáveis. Nós estamos falando lá numa tese de doutorado que chega a 1 milhão, 2 milhões de variáveis, 3, 4 milhões de restrições, 1.800.000 restrições. Então, agora, se o meu computador i7 com 32 GB já rodava coisa pra caramba, com meia dúzia de cliques, eu consigo ir na AWS, na Amazon, por exemplo, pegar lá um computador Xeon, sei lá o que é de última geração, comprar 128 GB de RAM, instalar o Gurobi lá e rodar com um computador Xeon de ponta, alta tecnologia, com uma memória de 128 GB de RAM, e eu vou pagar lá 30, 40 reais ou 30, 40 dólares a hora. Mais ou menos, estou chutando, tá? Mas não é muito mais do que isso, não. Então, aqueles modelos que nos anos 80, anos 90, eu tinha que apelar para as heurísticas e para as meta-heurísticas, não preciso mais apelar para nada. Claro que a gente vai precisar gastar, investir, etc., lá numa interface, eu vou ter que aprender a jogar lá, mas, por exemplo, tanto o Gurobi como o Cplex, que é um é da IBM, outro é o Gurobi mesmo, eles já têm uma interface online que você vem, pega um arquivo TXT, arrasta, solta, obviamente, coloca teu cartão de crédito e você paga aí. Tem políticas diferentes. Você compra 1 hora de processamento e você configura qual é o computador que você quer e isso está embutido no preço do processamento. Então, esse poder computacional que nesses 2 últimos anos fez assim, ó, explodiu, nos dá possibilidades de que essa disciplina, se eu souber modelar muito bem, se eu souber entender a resposta, criar essa interface e, obviamente, programar para que eu não fique fazendo isso na mão, até porque escrever na mão um modelo com 1 milhão de variáveis não deve ser uma coisa muito agradável, né? Se alguém quiser ir tentar, fica à vontade. Eu não tenho muita vontade, não. Mas não é tão fácil. Fica muito mais fácil de a gente pegar aquele problema lá que eu comecei a falar, lá do suco, lá do leite, e modelar aquilo lá para dizer o seguinte: tal dia eu vou comprar o produto, o insumo nessa quantidade, em tal dia eu vou comprar a embalagem para estar no meu estoque nessa quantidade, nesse local, para que eu faça a reposição desse estoque na linha de produção em tal dia, tal hora, tal local, para que eu coloque o produto A de tal hora, faça o setup de tal hora, faça a produção do outro produto tal hora, que o maquinário que eu estou fazendo ao final da linha de produção pegue o produto acabado, leve para o meu estoque de tal hora, para que eu tire do estoque, coloque no caminhão em tal hora, para que meu caminhão saia daqui com uma capacidade já pré-determinada até o local de entrega de tal hora, que eu decida se esse caminhão vai ser caminhão próprio, se vai ser terceirizado, se vai ser um TAC, se vai ser misto, essas entregas que eu tenho que fazer, parte pessoa própria, parte frota própria, parte frota terceirizada, que a linha de produção eu saiba exatamente qual produto vai entrar em qual hora, qual vai ficar em estoque intermediário, qual pode, qual não pode, o que eu não consigo fazer, quem eu não vou conseguir entender, quem eu vou conseguir inserir, se acontecer um pedido
ao longo da minha produção, como é que eu vou alterar esse pedido, e tudo isso que eu estou falando para vocês são decisões do dia a dia. Então, essas decisões antes era tudo quebradinho, tudo separadinho. E com esse histórico agora computacional, a gente tem agora a possibilidade de pegar, assim, a decisão do sequenciamento de produção com a decisão de controle de estoque, eu posso fazer um único problema e modelar tudo isso lá para a empresa de fabricação de chinelos do meu tio, do meu avô, onde eu trabalho. Eu posso pegar a minha sequência, a minha capacidade de transporte e as possíveis variações de transporte com a rota que cada um desses veículos vai fazer e controlar esses dois ao mesmo tempo. Eu posso decidir num modelo matemático, fazendo isso agora, online, quem vai ser vacinado em qual local, em qual hora. E se quiser o cara ir de ônibus, ainda digo qual ônibus que ele tem que pegar em qual trajeto. É possível de fazer? Claro que é possível. Não temos mais limites. Não temos mais limites. Obviamente que isso ele não sai de uma complexidade 50 para 2000 da noite para o dia. Ele sai da complexidade 50 para 55, para 60, para 70, para 80 e assim por diante. Então é uma coisa progressiva. Quanto tempo vai demorar isso aqui? Vai depender aí da abordagem do problema que você vai definir na tua dissertação, na tua tese, mas o grande fator é essa tomada de decisão não precisa mais ser no chute. Eu posso modelar matematicamente porque agora eu tenho computador à vontade. E mais, até no nosso grupo de pesquisa ali, esses dias eu coloquei, começou semana passada ou retrasada aí, a IBM, se eu não me engano, entregou o primeiro computador quântico lá para um laboratório de genética e tal. Obviamente que tem coisas muito mais importantes de prioritárias, né? Sequenciamento genético, a compreensão do corpo humano, tal, isso aí, saúde, obviamente, em primeiro lugar. Mas, num segundo momento, daqui a pouco esse computador quântico está aí disponível para gente. E aí? E aí, quem souber modelar, quem souber fazer os algoritmos matemáticos, vai estar na frente. Vai estar na frente. Então, essa tomada de decisão, ela passa por isso daqui, ó, gente. E agora eu vou mostrar aqui para vocês. Essa é a abordagem do modelo de pesquisa operacional. Então, eu tenho um sistema real que eu vou fazer uma formulação matemática, obviamente com liberdade de decisão, com arbitrariedade de técnicas e com coerência lógica do problema. Crio o meu modelo matemático, que nada mais é do que uma simplificação idealizada daquilo que tem. Claro que a gente parte de um princípio, isso aqui é bem importante vocês colocarem na cabeça, que na hora que eu vou produzir lá o meu suco, fazendo junção, eu estou dizendo que uma caixa por 3 segundos por caixa. Então, o meu tempo de produção é 3 segundos por caixa. Se você olhar lá e cronometrar com uma precisão suíça o negócio, você vai ver que não é exatamente 3 segundos. Uma caixa vem com 2,98, outra com 3,003, outra com 3,1, outra com 2,97. Existe uma pequena variação. Mas o modelo matemático que a gente faz de programação linear, essa variação ela é tão irrisória, ela é tão desprezível que a gente assume que ela é 3 segundos por caixa. Então a gente parte, obviamente, de uma simplificação, mas é uma simplificação controlada. Obviamente que eu não posso falar a mesma coisa, por exemplo, de o ônibus. Que a gente pega um ônibus e diz assim, a cada 15 minutos passa um ônibus nesse ponto. Aí você vai olhar lá, não é verdade, porque você passou um ônibus agora, aí demora 18 minutos, passa o outro, aí outro com 10 minutos já passou, aí outro com 25 minutos, e devia ser intervalos fixos de 15 em 15 minutos. Então, essas variações grandes é quando a gente tem a parte
probabilística ou estocástica do sistema, a gente não vê aqui. A gente vê lá em outra disciplina que é simulação, que é a matéria do Pécora, mais para frente, provavelmente no trimestre que vem, ou no segundo ou no terceiro trimestre que ele oferece. Aqui a gente vê essa variação, ela é tão ínfima, tão desprezível, que a gente pode considerar, sem medo de ser feliz, que essa simplificação ela é aderente ao problema. Não vai fazer diferença nenhuma. Então, o modelo é essa representação simplificada, né, para obter, ou que visa obter informações sobre o sistema real, obviamente com recursos escassos. Se o recurso não for escasso, não faz sentido. Não esqueçam disso. Se eu tivesse coisas sobrando, tempo sobrando, equipamento sobrando, pessoas sobrando, e tá tudo bem, tudo certo, não tem por que eu ficar fazendo modelo. A gente fala que a gente faz um modelo para um modelo matemático para 3 possíveis coisas. Para fazer o mesmo com menor recursos, para fazer com os mesmos recursos mais do que eu faço hoje, ou, idealmente, fazer com menos recursos mais do que eu faço hoje. Obviamente que esse é o ideal, mas qualquer um dos 3 serve. Qualquer um dos 3 serve. Se eu conseguir fazer isso com menos recursos do que eu faço hoje, pô, legal, estou economizando um montão de coisa, né? Isso é o que o pessoal chama aí de melhoria contínua, distorce todo o conceito, mas é isso. Ou se eu conseguir com os mesmos recursos aumentar minha capacidade produtiva, seja da minha equipe, seja da minha máquina, seja do meu veículo, seja do meu recursos humanos, seja lá do que for, pô, eu consigo fazer muito mais porque eu mudei alguma coisa, então ótimo, eu consigo fazer um modelo matemático com isso. Tá? Uma vez que eu tenho o modelo, eu vou lá fazer uma solução desse modelo. Obviamente, a gente aqui vai entender como é que faz essa solução na mão e também computacionalmente. Tá? Esse ano eu vou tentar diminuir um pouco a parte manual e vou tentar aumentar um pouco a parte computacional, mas não tem como eu eliminar toda a parte manual, porque é no manual que você sente ali, né, como que funciona. Né? Não tem como eu te ensinar a dirigir um carro só no controle. Você tem que ir lá no carro, sentar e aprender. Aí você vai lá, aprendeu com um carro só com marcha automática, se por algum motivo daqui a amanhã você pegar um carro com marcha, você não sai do lugar. Então você tem que aprender, obviamente, cada vez mais, de uma maneira mais enxuta, né? Como é que troca a marcha do carro, para poder, lá na frente, quando usar a marcha automática, ser tranquilo para você. Então, essa dedução do modelo para a solução vai depender de todas as circunstâncias que a gente conversou. Qual é o computador que eu tenho, qual é o software que eu estou usando, qual é o rigor matemático em relação à minha simplificação que eu fiz no modelo, etc. Vai me dar uma solução e essa solução eu vou ter que ter uma interpretação, que aí vem a história do eu não tenho como, e aqui o professor coloca aqui de uma maneira legal, deixa eu ver onde que está aqui. Aqui. Não existe um modelo perfeito. Não existe esse modelo perfeito. Não existe um critério absoluto de verificação de modelos. A experiência vai fazer com que você aprenda a verificar se aquela solução está coerente ou não. Mas por que você vai ver isso? Porque na hora que você pegar essa solução, você obviamente vai analisar a solução real. Tá, então se eu fizer desse jeito, vai ficar bom ou vai ficar ruim? Então o teu modelo tem que ser coerente com a solução prática. Então tá, eu peguei aqui, eu quero resolver o problema do transporte da minha empresa. Olhei a resposta. Faz sentido eu colocar 50 toneladas num caminhão toco que só cabe 8 toneladas? Ou 10 toneladas? Putz, a minha resposta é incoerente. Não faz sentido isso. Então, eu tenho que entender do problema, não só da matemática, para validar se essa resposta está ou não está. Então, aqui entra o julgamento humano. Então, o conhecedor do problema passa a integrar toda essa abordagem de pesquisa operacional, geralmente, ou melhor, hoje em dia, a gente ainda tem um costume de fazer todo esse processo, né? A gente poderia contratar matemáticos, estatísticos, engenheiros só para fazer essa parte e passar lá para alguém
que não tem esse conhecimento para fazer isso. Mas o cara... Ah, não, veja bem, não é bem assim, o jeito que eu faço há 30 anos, eu faço desse jeito, e tá bom o jeito que eu faço. Então, a gente ainda tem um pouquinho de impacto cultural, né, nessa solução, mas aqui que entra o julgamento humano. Poxa, todos os caminhões estão com a quantidade correta. Todas as rotas eu boto no mapa, no Google Maps, pô, tô coerente, não tá uma rota maluca lá que vai pro norte da cidade, volta para cá, vai pro leste, vai pro oeste, volta pro norte, volta pro oeste. Ah, a rota tá coerente, faz sentido. O caminhão tá coerente, o horário tá coerente. Pô, então se a resposta é coerente, eu tenho aí uma solução pertinente. Se está tudo certo, significa que eu estou a solução ótima baseada naquele modelo que eu fiz. Se não, poxa, beleza, eu posso ir lá e tentar ou compreender o que eu não compreendi do sistema real, ou corrigir o que eu não fiz certo no meu modelo, ou usar uma solução de um modelo melhor, mais robusto e tal, e vou fazendo esse processo até que essa solução real seja realmente válida. Com o que a gente acaba competindo? Competindo, entre aspas, também, com uma abordagem direta, né? No meio da computação, não sei se tem alguém que é de computação aqui, geralmente o pessoal de computação tem uma brincadeira que fala assim, se quer um trabalho bem feito, dá para a melhor pessoa que você tem na tua equipe de computação, desenvolvimento. Agora, se você tem um problema muito difícil, dá para o mais preguiçoso. Por que o mais preguiçoso? Porque ele é tão preguiçoso, que ele vai inventar um jeito de resolver esse problema difícil de uma maneira fácil. Então, ele vai ter, para ficar na preguiça dele, ele vai ter que ter criatividade para poder resolver o problema. Então, é uma brincadeira que a gente faz. E é justamente essa comparação que a gente tem. Porque o cara está trabalhando no dia a dia, ele que carrega o caminhão, ele que decide o que comprar, ele que decide qual vai ser a designação da equipe, ele que decide o sequenciamento do projeto, ele que faz o controle de custos do projeto. E aí a gente vai comparar nossa resposta, nossa abordagem matemática com a abordagem heurística dele, né? Ou holística dele, muitas vezes, né? Bom, poxa, na tua solução você está resolvendo o problema com um custo de 600 mil. Eu consegui fazer a mesma coisa que você num tempo menor com um custo de 530. Eu economizei 70 mil. Quantas vezes isso acontece por semana? Todo dia. Poxa, 70 mil? 70 mil por dia? Puxa vida, vezes 5, 350 mil por semana? Caramba! 350 mil por semana, vezes 4, 1 milhão e 400 por mês? Caramba! 1 milhão e 400 por mês por ano? 12, 14, 16 milhões e 400 por ano? Só para transformar a tua decisão heurística pela uma solução exata no modelo matemático? 16 milhões? Pô, eu quero. Você não queria? Vocês não queriam? Eu quero. Caramba, claro que eu quero. E quando a gente está falando de problemas de otimização, nós estamos falando dessa ordem de economia. Dessa ordem de economia. Então, nós temos, obviamente, na tomada de decisão, o erro das empresas em pensar que isso vai substituir o ser humano, que isso vai acabar com o tomador de decisão. Não vai. Porque eu tenho essa etapa aqui que eu preciso da pessoa. Só que ao invés de eu ficar gastando o tempo dessa pessoa em resolver o problema numa abordagem, eu vou usar essa pessoa com conhecimento para entender essa solução junto comigo, para verificar se precisa de alguma adaptaçãozinha ou outra, e para usar essa informação ao favor da empresa, da solução, da área, do setor. Então, ao invés de eu ficar digitando pedido ou fazendo conta na cabeça com relação, por exemplo, a compras, quando que eu vou comprar ou quanto que eu vou comprar, eu deixo o meu modelo matemático decidir e passo a gerir o meu fornecedor. Olha, eu vou comprar essa quantidade, mas eu quero que você mande assim, mande assado, com essa qualidade, com esse manuseio. Você passa a ser um gestor melhor. Mas tem que aceitar, né, culturalmente, que a tua decisão na cabeça é uma cabeça processando. E o computador lá são milhões de cabeças iguais à tua processando a informação.
Ah, professor, então quer dizer que o modelo matemático sempre vai ser melhor que a solução de uma pessoa? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que na tomada de decisão, se o teu modelo matemático perdeu para uma solução manual, porque com certeza absoluta aconteceram duas coisas. O teu modelo não está contemplando todas as restrições que aquele cara está contemplando, em hipótese alguma. E a segunda, você não conseguiu perceber a, a variação de parâmetros que esse cara está utilizando. Então, essas duas coisas, situações que não vieram e parâmetros que não estão corretos, vão fazer com que o teu modelo perca. Nas mesmas condições, se você conseguir usar as mesmas restrições, as mesmas condições de qualquer tomador de decisão do mundo, o teu modelo matemático não vai perder. Por quê? Porque nós temos um conceito matemático que é a solução ótima. Nós chegamos no ótimo, nós fizemos otimização de verdade. Então, o meu processo, ao fazer otimização de verdade, passa a fazer com que o tomador de decisão, ele, ao invés de ficar querendo resolver o problema, ele se preocupe em modelar o problema, em trazer mais condições, em trazer mais variações, em trazer mais situações que eu posso modelar e incrementar o meu problema, deixando o modelo mais complexo. Ao deixar o modelo mais complexo, vou precisar mais de recurso computacional. E aí tenho a evolução de todo esse sistema. Passo a ter um círculo virtuoso de tomada de decisão. E não um conflito. Se ainda na empresa que eu trabalho existe um conflito, ou na empresa que eu vou fazer a minha dissertação, ou no problema que eu quero abordar, nem existe software para isso, um dos motivos muito óbvios que pode ter é esse conflito de cultura. Conflito de cultura. Eu vou colocar um computador para decidir? Eu não. Tem o seu Zé. O seu Zé trabalha há 37 anos aqui. Está aqui praticamente desde os 16 anos, trabalha aqui. O seu Zé é bom pra caramba. Pode ser que durante esses 37 anos a sua empresa deixou de lucrar ou de economizar 1,5% por mês nesse processo que o seu Zé toma a decisão. 1,5% por mês, será que é bastante ao longo de 37 anos? Podia ser que a tua empresa, que está há 37 anos no mercado, fosse o próximo, a palavra que o pessoal gosta, né? Unicórnio. Fosse o próximo IPO. IPO é aquela empresa que abre suas ações aí no mercado, né? No mercado de ações. Então, é esse tipo de evolução que a gente está fazendo. É isso que está fazendo. A gente está vendo já um movimento de tomada de decisão que muita gente está contratando pessoas, criando setores de inteligência de negócios, business intelligence. Pô, legal. Aí o cara vai lá e contrata um administrador que nunca fez matemática na vida. Não por ser administrador, mas que nunca fez. Na verdade, ele contratou uma pessoa com bastante experiência que vai tomar decisões melhores que o seu funcionário que tem pouca experiência. O que isso melhora? O que isso piora? Então, esse ciclo que a gente está começando a entrar agora, das empresas perceberem, não achem que isso vai durar para sempre, tá? Por quê? Porque tem muita gente que não entendeu ainda que fazer otimização necessariamente é utilizar técnicas matemáticas e estatísticas para a tomada de decisão. Muita gente não entendeu isso. Muita gente acha que transformar o teu processo manual em processo computacional é otimização. Isso não é otimização. Isso é simplesmente... me fugiu a palavra aqui. Informatização. Você só está informatizando. Você não está otimizando. Ah, mas agora é muito mais rápido fazer um pedido no sistema do que fazer na mão. É óbvio. Quanto tempo você demora para clicar no teu banco de dados lá, no combo box, para falar que vai fazer esse pedido e digitar o número do que escrever? É óbvio que vai melhorar.
Óbvio que se você tiver informação de quanto que está em estoque e das demandas que você tem nos próximos meses ou próximas semanas, e você fazer uma conta ali, né? O que eu tenho é 10, o que eu preciso é 100, então é 90 com um CC, né? É na engenharia civil, o pessoal usa bastante o CC, né? Que é o coeficiente de cagaço, né? Lá, coloca 20% a mais, então vou colocar 90 mais 18, 108, comprei 108. Claro que é muito mais rápido isso do que fazer na mão. Agora, isso não é otimização, isso é informatização. Isso é, sei lá, como que é o nome que a gente dá isso aí. Otimização seria eu não ter que decidir sobre se é 108 ou se é 105 ou se é 120 e o meu algoritmo foi lá, leu o banco de dados, veio aqui, usou um modelo matemático de programação linear, estatístico ou qualquer outro algoritmo matemático, estatístico, entendeu o problema, pegou esses dados, transformou numa solução, enviou para que eu, na hora que for fazer o pedido, não me preocupe se é 108 ou 112, mas me preocupe em chegar para o cara e falar assim, vamos fazer um contrato para você me entregar em tal dia, nessas condições, tarará, tarará, porque eu estou te antecipando aqui uma coisa que eu ia fazer em cima da hora. Então, esse é o nosso objetivo, essa transição que eu vou fazer em programação linear com vocês, obviamente, 70%, 80% delas é matemática, mas a gente tem que entender por que a gente está fazendo isso. É para ir, é para usar aqui. E como é que a academia, como é que o meio acadêmico consome isso? Dessa forma. Então, a gente passa por um processo de pegar problemas existentes, pegar problemas acadêmicos, a gente fala em estressar esse modelo, ou seja, testar com problemas de tamanhos diferentes, complexidades diferentes, pequeno, grande, estressar ele. Obviamente que se eu tenho um avanço acadêmico nesse problema, eu tenho uma publicação relativa a isso. Puxa, eu nunca encarei o problema de equipes num projeto, numa gestão de projetos, porque eu sou gestor de projetos na minha empresa, considerando que as pessoas que estão lá são multitarefas, que eu poderia fazer a tarefa A com o João, com a Maria e com o Pedro, e a tarefa B só o Pedro e a Maria podem fazer. Eu nunca considerei isso. Já era pressuposto que o João ia fazer o A e a Maria o B. Mas será que eu não ganharia se eu pegasse um terceiro, colocasse aqui e tal? Então, esse meio acadêmico, ele consome essa parte teórica da seguinte forma. Primeiro, eu tenho que adquirir a convicção de que o modelo é útil, que é isso aí, para aquilo que foi proposto, e depois convencer o usuário de que os resultados são úteis dentro de determinado contexto. Isto é, eu consegui mostrar para a pessoa que vai usar, para a empresa que vai usar, e aí pegar esse artigo científico e transformar ele num produto ou num processo da empresa que vai utilizar. Essa é a transferência de tecnologia que nós estamos falando. Essa é a transferência de tomar decisão. É para isso que serve programação linear, para a gente começar a pensar nisso. Tá? Então, é, é, é isso que a gente vai tentar construir na tomada de decisão que a gente tem aqui. Tá? Então, a complexidade de produção, de entrega, de estoque, de pessoas, de disponibilidade, a, a quantidade de produtos mix, a concorrência, grandes empresas, pequenas empresas, a produtação dessa técnica em alguma coisa. Tudo isso tem que ser jogado aqui como premissa mental para que na hora que eu for para você mostrar para você um modelo com duas variáveis, você consiga fazer sempre o link a todo momento de que eu posso ter lá na empresa que eu trabalho, lá no setor que eu trabalho, alguém que poderia estar tomando essa decisão na mão e eu poderia estar fazendo um modelo matemático. E que esse problema que o cara fez, que faz na mão, se eu conseguir modelar ele e eu olhar para o meio acadêmico, pode ser que eu fale assim,
nossa, tem um problema acadêmico aqui que é muito parecido com isso aqui, mas não considera tal coisa. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um aluno meu que vai defender logo aí, que ele pegou um problema de agendamento de visitas. Agendamento de visitas. É um vendedor ou é um serviço que o cara de manutenção, alguma coisa assim, e ele tem que fazer um agendamento de visitas. E ele, beleza, isso é um problema que já existe, mas ele falou assim, poxa, ninguém coloca esse agendamento com uma liberdade de variação na data do serviço. Ou seja, o serviço deixa de ser regular toda quarta-feira, semana sim, semana não, para ser um serviço irregular. Se ele foi na quarta, eu tenho que ficar 14 dias com dois a mais ou dois a menos. Por que fazer isso? Porque se o cara visitar lá naquele maquinário um dia antes, tem um conjunto de outros clientes na mesma região que eu vou atender naquele dia. Não, professor, mas, pô, isso não é meio óbvio. Se o cara vai atendendo uma região, esse cliente aí, ele vai atender quando for nos outros, né? É, claro que é. Mas se no meio desses 14 dias aparecerem lá 20% a mais de clientes, que onde uma região que não tinha cliente passou a ter? Ou eu perdi clientes numa região que era bem densa de clientes, eu perdi clientes. Então, isso a gente tem que estar em mente a todo momento. Porque se a gente começar a explicar aqui para vocês, ó, vou pegar o modelo, solução única, solução múltipla, infinita solução, não tem solução, que é um problema inviável, o simplex revisado, dual simplex, diferença entre primal e dual, para que serve isso? Tudo isso a gente vai ver ao longo das 12 aulas. Mas se você não conseguir a todo momento ver assim, puxa, lá num problema que antes de eu entrar no mestrado, eu falei, puta, seria legal se eu tivesse isso daqui. Se eu não conseguir fazer esse link, eu vou continuar sendo um macaquinho apertador de botão, resolvendo, entendendo, eu tenho um gap de 3%, pode estar no ótimo, pode não estar no ótimo, e tá, vamos discutir, tá legal, tá, e aí? Então, nós passamos algumas fases nessa tomada de decisão em que, numa época, a gente resolvia problemas, né? Então, as dissertações, os artigos publicados eram resoluções de problemas. Fui lá trabalhar com o corte de árvores na Cablin em Castro. Aí eu ia lá e resolvia esse problema de corte de árvores. Depois vou resolver o problema de sequenciamento de produção da Nestlé ali no SIC para bis. A Lacta lá, fazia. Nestlé lá que é ruim, né? Mas fazia sequenciamento de produção para aquele lá. A gente passou dessa fase para, bom, eu tenho que fazer a colheita lá no manejo florestal das árvores de toda essa floresta aqui, que tem talhões, que foram plantados em épocas diferentes, que eu tenho uma demanda de madeira. Como é que eu generalizo isso? Legal, então generalizei. Então agora não importa onde que é a árvore, aonde que é o negócio, está generalizado. Mas agora eu quero colocar o custo de abrir uma estrada, porque é floresta. Para chegar lá para derrubar a árvore, eu preciso chegar lá, né? Eu preciso ir lá com a máquina, cortar a árvore. Legal. Então eu vou inserir aqui o custo logístico. Mas eu tenho uma diferença se a árvore é feita a colheita dela na lua, por incrível que pareça, tá? Na lua cheia, na lua minguante, a árvore fica mais inchada, com mais água, menos água, tudo isso é verdadeiro. Tá? Tudo isso é verdadeiro. Então eu vou criar lá um estoque intermediário para que a árvore possa ficar menos aguada, a madeira ficar mais dura e na hora do transporte ser menos pesado, porque ficou transportando água que a madeira está inchada. Tá, onde que eu vou colocar esse estoque? Eu preciso abrir um espaço. Que tamanho que eu vou abrir? Então, passou de ser um problema, vou resolver o problema da colheita para problema do manejo florestal, com restrição de estoque intermediário, problema do manejo florestal com abertura de estradas, abertura e manutenção de estradas, problema do manejo com decisão de frente de corte, designação de frente de corte, que é o cara vai com uma motosserra, ele vai com aquele tratorzão,
Você veja, eu comecei a generalizar o problema. Generalizei o problema. Aí, obviamente, que eu tenho que chegar a esse problema generalizado e dizer assim, olha, isso aqui, lá na Klabin, em Castro, sei lá onde que fica lá, tem. Monte Alegre lá, tem. Esse problema aqui, existe uma empresa que existe, que é a Klabin. Então, academicamente, eu agreguei, sei lá, a decisão de abrir ou não abrir estoques intermediários para diminuir o custo do transporte, que a madeira vai estar mais seca, e a Klabin, que trabalha em tal lugar, tem esse problema. Pode até ser que eu não tenha os dados da Klabin. Às vezes dá sigiloso, perigoso, mas beleza. Do que a gente ficar resolvendo um problema de, não, eu estou vendo aqui resolver o problema do ônibus, o horário do ônibus, porque ele tem que passar por um ônibus em cima do outro para melhorar a solução. Ah, legal. Tá, qual lugar do mundo um ônibus passa em cima do outro? Eu tenho que ter um ônibus de 600 lugares. Legal. Eu tenho rua para esse ônibus passar? Então, essa transição do problema acadêmico generalizado para as aplicações é algo sempre pedido nos artigos. Isso é o que é de mais moderno em programação linear. A gente conseguir modelar, generalizar, agregar alguma coisa e mostrar onde que tem. Se a gente consegue fazer esse pacote, nós temos uma tese de doutorado. Se a gente consegue pegar algo que foi feito para isso e usar em algum lugar, nós temos um mestrado. Porque a gente está falando assim, ó, esse método que o cara fez valida. Se eu consigo comparar esse método com uma heurística, eu tenho um mestrado. Se eu conseguir pegar esse cara que ele aplicou para florestal e utilizar para colheita de soja com uma adaptação tal, eu tenho um mestrado. Então, essa é a tomada de decisão que nós temos que fazer aqui, tá? Eu acho que é isso, gente. Eu vou parar de gravar aqui, que nossa primeira aula já foi. Então, parar a gravação.